Salve minha gente, estamos aí com mais um vídeo, é isso mesmo. E pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer uma matéria interessantíssima aqui da revista Video News, número 83, edição número 83. Muito bacana, velho, muito bacana mesmo, porque ela vai falar aqui de um novo tipo, digamos assim, de emprego, não é emprego, né, de trabalho, um trabalho de freelancer e tal, que surgiu graças às filmadoras VHS, isso mesmo. Porque o que é que acontece? Imagine um mundo onde as pessoas começaram a comprar filmadoras, câmeras, isso se tornou cada vez mais acessível, apesar de que na época não era uma coisa que todo mundo tinha, né? Mas foi ficando aos poucos mais acessível, a um ponto que a gente chegou nisso aqui, ó, no celular, que hoje todo mundo tem um celular e consegue filmar o que quiser, a hora que quiser, né? Mas imagine nessa época que estava nesse início em que as pessoas podiam ter uma câmera nas mãos e elas podiam filmar não só coisas da família, festas de aniversário, algumas ocasiões importantes que queriam registrar e tudo mais ali de um modo mais doméstico, mais familiar, mas também pessoas que começaram, graças a essas câmeras, a filmar acidentes, fatos que são mais jornalísticos, que servem para reportagens, notícias que abalaram todo o país na época, né? Ou no noticiário local, enfim. Pessoas que tinham essas câmeras e podiam vender esse material para a televisão. Então foi isso aqui que está sendo retratado aqui nessa matéria na Video News 83. Vou mostrar a capa para vocês aqui, ó. Essa é a Video News edição 83 aqui, ano 7 já, gente, ano 7 já. Muito legal, velho, muito legal. Se vocês quiserem, galera, ver mais vídeos a respeito das matérias dessas revistas aqui, fala aí que eu vou trazer, porque tem muita coisa bacana, velho. E voltando aqui, galera, a essa matéria interessantíssima, fala sobre o interesse da televisão, dos canais televisivos de reportagem, os programas de jornal, de notícias, o interesse que eles estavam tendo nas pessoas com câmeras, pessoas que tinham câmeras. Como vocês podem ver aqui nesse texto, ó, a queda do Boeing em São Paulo, filmada por Gilbert, que deu até entrevista. A televisão descobre os videomakers amadores. Tá aqui, ó, essa cena, um acidente que, porra, caramba, pesado, hein? Não sabia desse acidente, caiu aqui, ó, no meio de umas casas e tal. E aí ele fala um pouco sobre isso aqui, né? Se vocês verem o título, Vídeo Amadores, agora no ar. As emissoras brasileiras começam a utilizar imagens gravadas por usuários domésticos e abrem um novo campo para as produções em vídeo. Inclusive tem alguns filmes da época, inclusive, que falam um pouco sobre isso. Tem um filme, o Stringer. Eu até falei sobre esse filme que eu assisti no mês de maio aí, que fala um pouco sobre isso. É sobre um cara que ele sai com a câmera pelas ruas caçando notícias. Tem outro filme muito interessante também, que não saiu na época do VHS, foi bem depois, que é o Abutre. Muito bom também, muito interessante. E aqui, ó, desde abril último, as duas maiores redes de televisão do país começaram a veicular chamadas convidando cinegrafistas amadores a enviar suas gravações para serem levadas ao ar. A exigência é uma só, que o material tenha interesse jornalístico ou, no mínimo, imagens curiosas. E aí ele vai falando aqui, essas duas grandes emissoras de rede de televisão, ele está se referindo aqui à Globo e ao SBT, tá? E aí ele fala que as emissoras acharam uma boa saída pelo fato de que elas não podiam estar em todos os lugares, né? E muitas vezes essa notícia ela acontecia do lado ali da casa, ou no bairro, ou na rua, ou em algum lugar muito próximo ali de quem tinha uma câmera na mão. E aí essas televisões começavam a colocar isso nas programações chamadas. Se você tem uma câmera, se você filmou alguma notícia interessante, alguma imagem curiosa, envie pra gente, porque a gente tem interesse em comprar essa imagem. E aqui fala de uma série de pessoas que, tendo câmeras domésticas que antes só filmavam festas de aniversário e coisas do tipo, férias e coisas do tipo, essas pessoas começaram a usar a câmera e sair pelas cidades atrás de notícias para vender para as emissoras. Muito, muito, muito legal. Aqui, ó, ele fala, inclusive, as chamadas fazem parte de uma nova estratégia das grandes redes. Acho que a campanha vai estimular mais as pessoas a andarem com suas câmeras sempre que saírem, diz Woily Guimarães,
diretor do telejornalismo comunitário da Rede Globo. E aqui diz que essas emissoras SBT e Rede Globo tiveram essa ideia a partir do que as emissoras norte-americanas já vinham fazendo. Isso realmente nos Estados Unidos é muito popular, essa coisa de sair nas ruas caçando notícia, né? E aqui diz, ó, como a Globo, também o SBT decidiu solicitar a colaboração de quem tem em casa uma câmera de vídeo. Não podemos ignorar que há muita gente com equipamento em casa, diz Ademar Altieri, diretor de telejornais do SBT. E por mais poder de fogo que uma rede tenha, não se compara à agilidade de um cinegrafista amador que, por exemplo, reside próximo ao local onde acontece um acidente. É o que eu falei mais ou menos, é muito interessante. E ele fala, um caso recente foi que teve em São Paulo, que foi a queda do Boeing, como tem aquela foto ali, junto ao aeroporto de Cumbica em março, que resultou na morte de 21 pessoas. E aí ele fala que uma pessoa que morava muito próximo de onde aconteceu o acidente, ele ouviu o estrondo, viu que era um acidente aéreo, ele correu, pegou a câmera e foi lá filmar. Ele filmou muito tempo ali. O acidente recém-acontecido, tinha acabado de cair e ele já tinha conseguido, porque foi muito próximo, praticamente do lado dele. E ele foi lá e filmou. Então, tempo depois, as redes de televisão chegaram, mas já chegaram quando já tinha acontecido o acidente há 1 hora e pouco, qualquer coisa do tipo. O cara já estava lá filmando, já tinha material do recém-acontecido, né? E aí, compraram a fita aqui, ó. Ele tinha chegado pouco depois da queda do avião, ou seja, tinha imagens exclusivas. Compramos a fita dele e colocamos no ar para o Brasil inteiro, diz o cara do SBT aqui, né? E aqui, ó, uma coisa muito interessante, ó. No ano passado, na cidade de Americana, interior de São Paulo, foi um cidadão comum empunhado de uma câmera de vídeo doméstica que registrou uma imagem que no dia seguinte estava nos principais telejornais da Europa. Em meio a um concerto no teatro local, vários integrantes de uma orquestra sinfônica literalmente desabaram do palco. O concerto naturalmente acabou ali mesmo, mas a imagem tornou-se... E inclusive isso tinha gente que com helicóptero saía filmando a cidade de cima e ver se captava alguma coisa com o helicóptero. É aí que aí vem depois essa moda aí do helicóptero filmando, a gente vê da Atena, essas coisas, né? O comandante Hamilton aí com o helicóptero filmando, porque o acesso para poder ver as coisas não depende do trânsito, então você consegue com mais exclusividade. Isso começou aqui. Com mais ou menos recursos, o certo é que as emissoras acabam disputando esse tipo de material e comprando as imagens com exclusividade. Os cinegrafistas amadores não falam quanto cobram pelas imagens, porque as emissoras elas pedem sigilo, né? Aí ele só diz aqui, ó, que o preço varia conforme o flagrante e o assunto, diz Guimarães da Globo. E a matéria termina falando, além das chamadas no ar, as emissoras colocam à disposição dos cinegrafistas amadores telefones que podem ser chamados no caso de alguma imagem importante, no caso de conseguir alguma imagem importante, né? Foi o caso de Lídia Silva, que filmou em São Paulo um OVNI da janela de seu apartamento. Ela procurou a Globo para oferecer as imagens, mas houve problemas no atendimento. Então ela procurou o SBT, que enfim levou a fita ao ar no dia seguinte. Então, graças às câmeras e ao VHS, os jornais tiveram uma amplitude de cobertura de notícias muito maior do que tinham antes, né? Muito interessante isso. E começou a surgir um novo tipo de trabalho informal, de freelancer aí, que eram as pessoas que saíam nas cidades em busca de notícias para registrar isso e, consequentemente, vender para as emissoras. Hoje, o que parece ser uma coisa tão comum, você ter um celular nas mãos e você filmar tanta coisa, poder filmar tanta coisa que às vezes você para até de filmar e não filma mais nada. Mas é tão simples hoje, tem um acidente, de repente você tá com o celular ali, você já filmou e de repente ao seu redor tá todo mundo filmando também, né? Porque é tão comum, mas isso já foi na época uma coisa em ascensão, uma coisa que não existia e que começou a surgir com câmeras VHS, com aquele trambolho pesado muitas vezes, ou às vezes com aquelas coisas com baterias muito limitadas ou com fitas que não tinham uma grande duração, mas as pessoas saíam por aí para filmar e vender às emissoras. Muito legal, uma matéria muito interessante da revista Video News aí, eu acho que é um tema muito bacana e que tem tudo a ver aqui com o canal. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado aí. Se você quiser ver mais matérias que tem na Video News, tem muita coisa bacana mesmo. Deixa nos comentários para eu ficar sabendo aí, hein? Que aí eu trago mais. Falou, tchau, tchau. A gente se vê na próxima.